Bom dia, muito bom dia! Estamos ao vivo com o nosso devocional, dando continuidade na nossa leitura. Gente, vocês viram o testemunho lindo que eu acabei de ver? Bom dia, Raquelzinha, shalom! Demorei um pouquinho para entrar, uns minutinhos, por conta que eu estava emocionada com o testemunho, como Jesus é lindo. Gente, a gente está aqui fazendo a leitura do livro, avançando. E aí a gente vê mulheres avançando mais ainda que a gente, né? É um verdadeiro romper para a honra e glória do Senhor. Que lindo, que lindo. Meire, shalom, bom dia. Roseli, bom dia. Gente, se vocês não viram o testemunho da Ana Carol, depois vocês voltam lá no History e vejam que coisa mais linda. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, mulheres rompendo. Ela saiu lá da praia onde ela mora e foi para Campos do Jordão dirigindo. Lembra? Quando nós chegamos na parte do livro e a gente contou um testemunho de uma mulher que tinha medo de dirigir e ela avançou, foi com medo mesmo. Isso é um romper sobrenatural. E eu sempre falo, o ano ainda não acabou. Tem surpresas do céu para mim e para você. Ontem a live foi maravilhosa. A live nos ensinou como a gente vai romper nesse ano de 2026. Vai ser sobrenatural. Mulheres, não perca por nada, porque esse livro tá demais. Esse livro tá demais. Então nós vamos fazer a live hoje. Olha lá, Roseli, na estrada indo para Londrina. Deus os abençoe de volta. Amém. Que Deus guarde, proteja, ilumine o caminho de vocês. Que os anjos do Senhor estejam sobre essa pista. Vá em paz. Que o Senhor leve e traga na proteção divina. Amém? Desfruta aí com a família. Desfruta nesse momento, né? Momento da virada do ano. Um momento reflexivo. E um momento para a gente desfrutar. Deus, ele prepara esse momento para que a gente venha desfrutar. Bom dia, Leia. Shalom, meu amor. O pessoal que trabalha, né, tá aproveitando agora um pouquinho as férias, os dias tranquilos e tá conseguindo entrar. Gente, olha o tema hoje que forte. Crentes em curto-circuito. Tem crente aí em curto-circuito? Ah, tem um monte de crente em curto-circuito. Vamos orar? Vamos orar? Pra gente começar, shalom, que saudade de vocês. O medo não vai nos parar. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Gente, eu fiquei muito emocionada. Não é nada sobre mim, é sobre a glória de Deus, impulsionar mulheres, impulsionar pessoas. Eu falo que antes da gente ler o livro, eu não leio antes, então Deus cura em mim, através de mim, né? Uma cura que vai pegando todo mundo. Bom dia, pastora Giane, shalom. E é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver o nosso espiritual, para avançar com o nosso devocional, porque aqui a gente sempre faz uma leitura com propósito, sempre tem versículos bíblicos, sempre tem algo para a gente meditar, algo para a gente, depois que termina a live, pegar a Bíblia lá e retomar. Gente, mas eu tô muito feliz, muito feliz. Eu falo que dá uma força, né? E a certeza que nós estamos no caminho certo. Deixa eu achar um louvorzinho aqui agora, um instrumental, para a gente poder orar e já dar continuidade. Vamos avançar um pouquinho. Amanhã já é o último dia do ano, hoje é a última terça-feira do ano e amanhã já é o último dia do ano, gente. Gente, essa moça que deu testemunho é a mesma moça que deu testemunho daquela vez, que estava tomando medicamentos, né, para ansiedade, para um monte de coisa. Inclusive, às vezes ela não consegue entrar com a gente ao vivo porque ela assiste um pouquinho mais tarde, depois que os efeitos do remédio dão uma tranquilizada, aí ela começa a assistir. Mas vocês têm noção de como Deus trabalha, né? E a gente não entende. Eu falo, às vezes a gente pensa que é só uma leitura do livro, não leva muito a sério. Tem pessoas que estão comigo aqui desde o começo, mas tem pessoas que oscilam demais. E aí não tem como desfrutar, gente. Não tem como aprender. Se não desenvolver o espiritual, não tem como a gente ter governo na nossa mente, nas nossas emoções. Aí a gente fica muito emocionado, age muito no emocional e aí não desfruta da promessa de Deus, porque a promessa de Deus é algo divino, é algo espiritual que nós precisamos ter maturidade para desfrutar. Eu quero orar, vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã.
Oh, Espírito Santo, a tua misericórdia nos alcançou e aqui estamos de pé, renovado pela tua presença. Senhor, o Senhor tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo, fale conosco, continue nos direcionando, continue iluminando a nossa mente, destravando, tirando, meu Pai, todo o trauma, tudo aquilo que tenta nos paralisar, toda barreira, Pai. Ah, Pai, que a limitação do homem não venha limitar as promessas que o Senhor tem preparado para nós. Eu te louvo, eu te engrandeço por esse testemunho lindo que acabei de ouvir, Pai. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Os testemunhos, Pai, que traz energia para que a gente venha continuar, porque nós sabemos que nós estamos na direção certa. Ai, obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque tu me escolheste. Obrigada porque o Senhor nos escolheu primeiro. Ah, Pai, nos capacita todos os dias. Nós ansiamos em ouvir a sua voz. Renova, Pai, o nosso espírito. Renova as nossas forças. Ah, Pai, que nosso corpo, alma e espírito esteja em verdadeiro equilíbrio, Pai, para que a gente venha ouvir e contemplar as tuas maravilhas. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Lília, shalom. Ah, Espírito Santo, tu és lindo. O Senhor faz grandes coisas, gente. Eu fico extasiada de verdade, de como as pessoas têm rompido, quantos testemunhos que eu tenho ouvido desde o começo do ano. E nesses últimos livros mais ainda. Gente, ontem eu peguei, esses dias eu tava, eu até mostrei para vocês, recapitulando todas as leituras. E cada leitura desafiou a gente, curou a gente, transformou. Gente, foi demais. Vamos lá? Página 106. Crentes em curto-circuito. Tô curiosa para saber, gente. Crentes em curto-circuito. Vamos lá. Algumas pessoas pedem a Deus poder e graça, mas depois os perdem ou bloqueiam esse favor divino. O que faz com que o poder e a graça que havia nele sofra um curto-circuito? Raciocine desta forma. Quando há um curto-circuito em um fio, isso significa que a energia que deveria estar entrando no equipamento foi desviada para outro lugar por causa de um problema de fiação. Também poderíamos pensar nisso como um fusível queimado ou um disjuntor desarmado. Creio que isso acontece com alguns crentes. Por quê? Se você perde a energia em um aparelho em casa, pode ter queimado o fusível ou desarmado um interruptor. E o fusível precisa ser substituído ou o disjuntor religado para que a energia flua novamente. Em nossa vida diária, olha que interessante. Em nossa vida diária, se a energia é interrompida, talvez seja preciso fazer uma mudança porque algo está impedindo o fluxo de força. Uma série de coisas pode causar um curto-circuito no poder de Deus em nossa vida. Há muito mais do que os 3 exemplos a seguir, mas eu creio que você entenderá o meu ponto de vista. Vamos lá? Reclamação, olha lá o que causa curto-circuito. Reclamação. As pessoas podem pedir poder ou graça para realizar certas tarefas diárias, difíceis. Elas o recebem e as coisas vão bastante bem, mas começam a reclamar do que precisam fazer para concluir a tarefa. A graça destina-se a mostrar a bondade de Deus e a provocar ações de graça nos corações daqueles que o recebem. Quando isso não acontece, nós podemos provocar um curto-circuito no poder de Deus. Se você quer manter o poder fluindo, precisará permanecer grato. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhes o nome. Salmo 100, versículo 4. Uma vida grata é uma vida poderosa. Gente, poder da gratidão. Você tem seu caderninho da gratidão? Se você não tem, compra um caderninho aí. Todos os dias antes de você dormir, você escreve por que você é grato por aquele dia. Às vezes passou pessoas que marcou a sua vida, que marcou a sua história, pessoas. A gente tem que ser grato até pelos desafios, porque é no desafio que nós somos testados e a gente rompe e a gente vê que sem Deus a gente não é nada.
né? Então, a gente tem que ser grato todos os dias pelo ensinamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma atitude de gratidão foi o que reconheci na mulher que teve um derrame e pregou uma mensagem sobre sua boa vida. Embora ela seja dura, na verdade, mesmo com dificuldades e sem poder realizar muitas tarefas, ela é grata por cada pequena coisa que consegue. Gente, eu não sei você, mas você já ficou enfermo? Você já passou por algum tipo de cirurgia? Não sei, ou até mesmo a maternidade. Como a gente é grato, às vezes, por uma cumbuquinha de arroz doce, um pouquinho de comida. Como a gente é grato. Não espere ser grato na enfermidade, que você dependa das pessoas. Seja grato pela amizade, pelas conexões, seja grato pela família, pela casa. O poder da gratidão atrai bênçãos sobre as nossas vidas. Eu não sei como foi o seu ano de 2025, mas seja grato, porque o ano de 2026 vai vir com tudo. Eu não tenho dúvidas. E olha, tem pessoas que já estão desfrutando ainda antes que o ano acabe, porque o ano ainda não acabou. Amanhã é o último dia do ano. Então, tem poder de Deus ainda. Tem testemunho ainda até o dia de amanhã, gente. E nós não estamos ligados na hora do mundo, né? Nós estamos conectados no Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo maravilhoso. Não precisa virar o ano, não precisa virar o mês, não precisa virar a estação. Ele é o dono da nossa vida. E ele vem com a promessa pronta, quando nós estivermos prontos para receber, para desfrutar. Olha lá. Ela não tem uma atitude murmuradora. Essa mulher que tem o derrame. Ela não tem uma atitude murmuradora, mas de gratidão. Imagine a deficiência, dependência, mas não murmura. Então, que esse ano de 2026, nós venhamos controlar nossa mente sobre essa palavra. Murmuração, reclamação, negatividade, sai em nome de Jesus. Nós vamos romper, é o ano do rompimento. E os desafios vão vir para que a gente rompa. E às vezes, no rompimento há um desconforto, há dores que a gente, né, às vezes no processo ali não entende, mas faz parte da promessa. Todo processo de dor leva a gente a uma promessa preparada por Deus. A gente precisa estar pronta para receber. Olha lá. Isso mantém o fluxo de poder entrando em sua vida. É isso que mantém o fluxo na vida dela. O poder da gratidão. Ser grato é provavelmente uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. E é muito fácil esquecer de fazer isso. Paulo instrui os cristãos a não tentarem fazer as coisas até que algumas, como crescer espiritualmente, por exemplo, na sua própria força, mas a deixarem que Deus o ajudasse continuamente. Então, crescer, gente, espiritualmente, nós precisamos andar na dependência do Senhor Jesus, não é na força do nosso braço. Até porque a transformação ela precisa vir de dentro para fora, né? Porque eu sempre falo, pegar a Bíblia e ir no culto de domingo, ir no culto na quarta, ir no culto na quinta, é muito fácil. Agora, você pregar a palavra em vida, você praticar a palavra é outra coisa. É quando o irmão bater numa face, você está preparado para dar outra, se o Espírito Santo te conduzir e falar amém. É isso. É muitas vezes você controlar ali as suas emoções, porque você ouve a voz do Espírito Santo, filha, eu tô contigo. Não responda, eu te justifico. Tudo isso são atitudes de relacionamento com o Espírito Santo. Se você não tem um relacionamento, se você não tem um secreto com o Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir a voz dele. Sabe? A agitação do mundo, todo mundo falando. E aí você vai até ouvir uma voz, mas você vai falar, será que é Deus? Será que não é? Falta de intimidade. Precisa orar mais, precisa buscar mais. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso, né? O Espírito Santo tem pedido um secreto, um devocional mais profundo. Tanto que às vezes eu saio daqui da live e eu vou para o secreto mais profundo. Senhor, revela-te a mim. Qual é a palavra que o Senhor tem para desvendar sobre a minha vida hoje? Então é isso. Esse ano de 2026 a gente vai desfrutar, sim, eu não tenho dúvidas, das maravilhas, das bênçãos do Senhor. Mas para isso, você precisa estar com um relacionamento profundo com o Pai. Para você entender todas as coisas. Porque da mesma proporção que vem bênção, gente, vem os desafios junto.
E aí, como você está aí transformado na mente, você sabe que tudo começa na mente. Se você ser grato nos desafios, a bênção tem sabor de mel. Você começa a entender que você foi ajustada porque a bênção estava muito perto de você. Aí nós somos moldados para que o Espírito Santo deixe a gente preparado para receber. Olha lá. Então, Paulo, ele instruiu os cristãos a não tentarem fazer as coisas até algumas, como crescer espiritualmente, por exemplo, na sua própria força, mas a deixarem que Deus ajudasse continuamente. Ele permaneceu encorajando-os a fazer todas as coisas sem murmuração, sem apontar defeitos e sem reclamar. Então, todas essas passagens estão lá em Filipenses, capítulo 2, você lê do 12 ao 14. Gente, o apóstolo Paulo teve motivo para murmurar? Ou se teve. A maioria das cartas dele foi feita na prisão, foi escrita na prisão. E ele encorajando. Gente, alegre-se. Filipenses é uma carta linda. Se você não leu, leia Filipenses. A todo tempo ele encorajando numa situação tão desconfortável. E ele encorajando. Gente, alegre-se. Não importa o que está acontecendo comigo. O que importa é que o evangelho está sendo espalhado. O que importa é que meus irmãos estão conhecendo Cristo. É isso. É isso. Então não importa. Tem momentos que você vai ter que tirar suas dores, colocar no bolso e cuidar da dor do outro. Tem momentos que você vai falar, Senhor, cansei de insistir aqui, eu quero descansar. Eu entrego essa minha dor, essa aflição, esse desafio que eu não estou conseguindo sozinha. E eu vou orar, vou interceder para minha irmã que está passando um desafio pior do que o meu. E aí quando menos você espera, gente, a bênção é para sua irmã e para você, vem um combo. Deus, ele não deve nada para ninguém. Escuta. Eu aprendi isso, com o apóstolo Paulo, aí da Ventes, e eu não esqueço, porque é muito real. Toda vez que vem alguma profecia, alguma coisa de bênção sobre a minha vida, Deus me leva a qual ação, qual atitude, qual a semente que eu lancei, que eu atraí, a bondade do Senhor, ao ponto dele me honrar com aquela bênção. Fica muito nítido. Inclusive, essa live aqui, um pouquinho antes de eu vir para São Paulo, que eu não estava entendendo muitas coisas, enfim, nós estávamos debaixo de obediência de Deus. E eu acordei um dia e eu falei, esse é o último dia que eu vou ler o livro. Eu acho que nós estávamos no livro, eu não vou lembrar qual livro que nós estávamos. Foi um pouquinho, eu vim para cá em junho, então foi entre maio e junho. E eu tava numa angústia, querendo entender algumas coisas. E eu falei, eu vou encerrar esse livro e eu não vou mais aparecer na rede social. Eu acho que eu tenho que encerrar esse ciclo, afinal foi bom enquanto durou e amém. E um dia, na hora que eu fui acordar, que as coisas foram se encaixando, sabe? A mudança tinha dado certo, o imóvel tinha dado certo, que você vê tanto a mão de Deus, a transferência da escola tinha dado certo. Na hora que eu levantei de manhã, o Espírito Santo falou, gente, audivelmente no meu ouvido. As promessas estão se cumprindo por conta dessa semente que você tem lançado todas as manhãs. E aí eu já falei, meu Deus, eu não posso parar. Aí a gente cai na real e fala, Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu pensei em parar. São sementes. Então você, que às vezes renunciou sua cama lá, 6:30 da manhã, está aqui todos os dias, transformando, exercendo o seu espiritual, fazendo o seu devocional, se prepara. São sementes que você está lançando no altar do Senhor. E você não vai voltar vazia. Sementes lançadas, há uma produção enorme de florescer na sua vida. Se prepare. Então, às vezes você fala, é meia hora que eu tô lá, é gostoso. Você não tem noção no reino celestial. O Senhor se agrada, daquele que renuncia, porque seria muito mais fácil. Talvez aí, se tiver um horário mais tranquilo, meio-dia você vem almoçar, eu não sei qual é o horário que você faz, 6 horas da tarde você tá lá fazendo seus afazeres e ouvir uma live. O sacrifício maior é aquele que se dispõe, todos os dias está aqui, está o horário. Renuncia lá à vontade de dormir até mais tarde. Essa renúncia gera uma bênção. Essa renúncia, toda vez que a gente renuncia o nosso eu, a nossa vontade, o Senhor está lá, de mão estendida com o nosso presente na mão. Então, para pensar. Vamos lá, estamos no último parágrafo. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, conta a história de um jovem que tinha muito poder. Ele teve poder para não fazer concessões, mesmo quando sua vida estava em jogo. Está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8.
capítulo 6, do 11 ao 12. E teve o poder de se deixar ser lançado em uma cova de leões, confiando que Deus cuidaria dele. Essa passagem está lá em Daniel capítulo 6, falando da cova dos leões. Mas Daniel também tinha um hábito de se prostrar 3 vezes ao dia e dar graças a Deus em voz alta com as janelas abertas. Vê Daniel capítulo 6, versículo 10. Gente, olha que coincidência. Coincidência não, né? Porque é Jesuscidência. Tudo é propósito de Deus. Ontem eu estava vendo uma passagem de Daniel e eu estava relendo algumas coisas e eu vi algo escrito assim. Daniel não buscava o Senhor 3 vezes ao dia para cumprir um protocolo, porque era uma regra. Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia porque ele se apaixonava pela presença de Deus. Porque ele não conseguia ficar tantas horas sem se falar com Deus. Esse ano de 2026, gente, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai orar muito mais e não por uma obrigação. Porque você vai amar a presença dele. Porque quando você estiver na presença dele, é ali que ele renova suas forças, é ali que ele tira o cansaço. Isso vai ser tão natural que às vezes as pessoas vão olhar e falar, puxa, você ora 3 vezes, por que você para aqui e faz a sua oração? Você fala, verdade, isso daqui para mim é uma rotina, é normal, é tão normal. É tão natural. Esse relacionamento vai crescer. Eu creio, eu profetizo sobre a sua vida, que esse relacionamento com o Pai vai crescer. Isso gente, a gente está fazendo a leitura, mas aquele livro da Viviane Martinello, Mulheres do Secreto, nos ensinou muito isso. Não é porque nós temos que parar tudo, muitas vezes estar de joelho, isso o Senhor se agrada, né? Fecha a porta do seu quarto, vai lá no secreto, o Senhor se agrada, mas tem dias que a correria tá demais. Mas o importante, naquele livro ela fala, às vezes você tá lá, né, que nem as mãezinhas, tá lá no meio das fraldas, no meio da papinha, tem um relacionamento com o Pai, tá lavando a louça, tá lavando roupa, essa conexão que não pode faltar. E aí eu tava vendo essa parte de Daniel e hoje a gente tá lendo sobre Daniel. O prazer que ele tinha de orar 3 vezes ao dia. Não era um protocolo que ele tinha que seguir, não era nada sobre isso. É o prazer. Eu confesso que todas as manhãs é um prazer eu estar aqui. Hoje é um prazer, gente, eu rompi em 2 áreas. De acordar cedo, quem me conhece sabe que eu nunca fui muito fã. A minha mãe até fala, quando a gente tá aqui, minha mãe tá aí na live, e ela sempre fala, nossa, você era ruim de acordar cedo, olha, agora acorda, faz live, enfim. Então eu rompi o acordar cedo. Rompi de fazer a leitura de livro, porque era algo que eu tinha muita dificuldade. Eu começava livros e livros e eu parava na metade. Quando não, eu lia as primeiras páginas e lia a final para saber como que finalizava o livro. E eu rompi a constância de estar aqui todos os dias. E hoje, para mim, é um prazer. Então, algumas pessoas me falam assim, já chegaram pessoas, gente, falavam assim, como é que você consegue todos os dias, 6h30 da manhã, estar fazendo live? Todos os dias, sem falhar. Né? Nós fazemos de segunda a sexta. Para mim, é tão natural. De verdade. De verdade. É lógico que tem dias, eu não falo nem o corpo físico, mas às vezes vem batalhas sobre a nossa vida, a gente sente que é uma batalha espiritual, que às vezes a gente não tem o ânimo de estar aqui. Mas eu nunca falei, eu vou cancelar. Gente, já fui viajar, vocês pegaram eu em viagens. A primeira coisa que eu falo quando vai ter viagem, gente, tem internet? Eu não posso, se não é de sábado e domingo, eu não posso pular minha leitura do livro. Isso é uma constância, e isso é um prazer, estar aqui com vocês, fazendo um devocional, orando ao Senhor, sentindo a presença do Espírito Santo, é um prazer. E é isso que Daniel tinha. Então torne a presença de Deus prazerosa. Em nome de Jesus, ore 3, 4, não sei quantas vezes você vai orar por dia. Nesse ano o Senhor vai fazer grandes coisas, coisas novas na sua vida, de uma forma natural. Talvez você fala assim, meu Deus, como Daniel conseguia orar 3 vezes por dia? E ele age natural, assim como a gente entra na live todos os dias, 6h30 da manhã. E é isso, a presença de Deus, o relacionamento vai se tornar um hábito. A ponto da gente não precisar mostrar, gente, ninguém quer mostrar nada pra ninguém quer chamar a atenção de ninguém. A gente tá criando profundidade no nosso espírito. A gente tá criando um relacionamento, é sobre isso. Quero terminar aqui, ó, já são 7 horas, vamos lá. Mas Daniel também tinha um hábito de se prostrar 3 vezes ao dia e dar graças a Deus em voz alta com as janelas abertas. Leia hoje Daniel também, tá lá capítulo 6, Daniel 6.
Mesmo quando foi ameaçado de ser comido por leões, ele continuou fazendo exatamente o que sempre havia feito: orar 3 vezes ao dia, dando graças a Deus. Ele não se acovardou nem desistiu por causa das ameaças. Ele era um homem de fé e de gratidão, e essas dinâmicas espirituais lhe conferiam poder. Então, esse é só uma etapa, gente. Olha só. Exemplos de crentes em curto-circuito. A reclamação, o que nós lemos agora. Não adianta reclamar. E aí deu exemplos aqui, né? Filipenses, que falou do apóstolo Paulo, que ele tinha motivos de murmuração e ele não murmurava. Depois Daniel na cova dos leões, não deixava de orar, não reclamou. Ai, meu Deus, o leão vai me engolir. Não, ele continuava fazendo o que tinha que ser feito. E a proteção divina veio. Depois a gente vai falar 2, sentimentos de autopiedade, ser ganancioso pela glória. E é isso, aí a gente vai entrar na parte 2 do livro já, confrontando o medo. Nossa, essa parte vai ser forte, hein? Porque confronto cura. Confronto agora. Quem não se curou do medo até agora, gente? Agora vai vir confronto, que é a parte 2. Mas vamos deixar aí. Deixa aí marcadinho. A gente vai passar agora o ano novo, né? Amanhã não vou entrar, porque de manhã a gente fica naquela correria, né? E assa o peru e vai comprar as coisas. Depois já é o ano novo, e logo vem o final de semana. Nós vamos voltar, então, na segunda-feira. Que dia que é segunda-feira, gente? 30, 31. Amanhã é dia 31. Amanhã é quinta, né? Não. Quarta, dia 31, dia 1, quinta, dia 2, sexta, dia 3, sábado, dia 4, domingo, dia 5, segunda-feira, dia 5 de janeiro. Nós vamos estar aqui, dia 5. Amém, amém. Dia 5, gente. Então, nós vamos encerrar hoje a nossa leitura. Marca aí a página que nós paramos. Foi a página 108, a gente falou, nós paramos aqui, crentes em curto-circuito. Número 1, reclamação. Lemos reclamação, vamos ler sentimentos de autopiedade e ser ganancioso pela graça, pela glória. Então, nós paramos aqui na página 108 e a gente vai voltar, então, na segunda-feira. O que você vai fazer nesse tempo? Pastora, o que eu vou fazer? Além da correria do ano novo, da sobremesa, não sei o que você vai fazer aí. Vai criar relacionamento. Tem, o mapa dos sonhos pra gente finalizar durante esses dias. Não fica ociosa. Não fique sem ter o que fazer. Tem mapas do sonho. Pega o bloquinho lá e escreve como que vai ser o ano de 2026. Pega um livro da Bíblia. Medita aí no livro da Bíblia. A gente te falou muito hoje sobre Daniel, Filipenses. Tem bastante livro para você ler. Não perca essa conexão. Não se distraia. Não se distraia. Em nome de Jesus, vamos chegar. Vamos entrar aí esse ano de 2026 com tudo, rompendo, sem parar, não deixa a preguiça te pegar, não deixa o desânimo te pegar, amém? Nós vamos juntas, em nome de Jesus. Você que tiver testemunho, compartilhe com nós, compartilhe. Fala, nossa, depois que eu li, depois do devocional, realmente é um alimento diário espiritual. Assim como a gente se alimenta, tem que tomar café todos os dias, tem que comer o pãozinho, tem que comer o arroz e feijão. O alimento diário está aqui, a nossa leitura de livro, o nosso devocional. E se prepara, porque o ano que vem tem tanta coisa, tanta coisa. Gente, depois desse livro aqui, nós vamos ler o livro da Larissa, o devocional, tá? Então, depois você que não tem o link me pede, mas aí a gente vai ter um tempinho pra gente poder ainda comprar. Esse livro aqui, ó, O Despertar da Noiva, vai ser um devocional com tudo, gente. Vai despertar a gente pra viver esse ano de 2026 como a noiva de Cristo. Preparada, adornada, com azeites extras, pronto. Vai ser lindo, vai ser lindo. E depois desse livro tem uma surpresa. Uma surpresa não, porque eu já vou falar. Nós vamos fazer a leitura do meu livro. Sim, tá nascendo um livro. Embora a gente leu de tantas pessoas, a honra veio, gente, a honra veio. E o meu livro vai sair, já tá no forninho. Louvado seja Deus. E se preparem, vai ser um devocional lindo, lindo, com a maratona da vida. Nós vamos aprender essa jornada, andar juntos de mão dadas. Eu, você e Cristo. Amém?
Quero orar, quero agradecer. Aí a Lília comemorando. Gente, vai ser lindo. O livro já nasceu, tá lá no forninho, preparando. É promessa de Deus, gente. Depois eu vou contar todo o testemunho, todo esse contexto. A gente já tá começando a mexer, vai começar a mexer já no comecinho do ano. Na página, no Instagram. O nosso grupo, o nosso nome vai mudar do nosso grupo, porque tudo é intencional, né? Tudo tem a direção de Deus que vai basear a leitura do livro na jornada, na caminhada da vida, que vai ser esse propósito da leitura do livro. Ó, se prepara. Nem vou começar a falar, senão eu choro. A Raquelzinha já tá chorando aí. Eu já vou chorar daqui. A gente vai ficar aqui o dia inteiro chorando. Eu já vou entrar 2026 chorando, porque a promessa mais linda que o Senhor podia fazer é escrever meu livro. Esse livro foi escrito em 20 dias, porque a promessa foi lançada e realmente esse livro já estava pronto. Gente, vai ser lindo. Se prepare. Vocês estão preparados? Se prepare. Porque aí, através do meu livro, vai sair outros livros. Né? A Lília que já escreveu, eu profetizo, vai sair novo livro esse ano de 2026. E você que tem o desejo no seu coração, se prepara, porque vai começar em mim, vai ser feito através de mim. E vocês também vão lançar livros, porque todo mundo tem história. História de superação, história de romper, história de cura. E as pessoas precisam ter, né, realmente esse contato com o livro. Livro, gente, é algo que leva de geração em geração, é um legado. Quando eu não estiver mais aqui, meus netos, meus bisnetos vão estar lendo meu livro. E é isso, sobre o propósito de Deus que vai se cumprir. Amém? Vamos agradecer ao Pai? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos ajustado, nos moldado. Ai, o nosso sentimento é gratidão. Gratidão porque nós estamos na última terça-feira do ano, nos últimos dias do ano, e o Senhor sustentou nós. O Senhor nos capacitou, o Senhor nos ajudou, e aqui nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o teu santo nome por cada leitura desse livro, por cada propósito, por cada alcance. Ah, Espírito Santo, como nós te amamos, Pai. Nós viemos viver, Senhor, esses últimos dias debaixo da tua graça. Que a comunhão do nosso lar venha permanecer nesses longos anos de 2026, 2027. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Ah, Espírito Santo, nós te damos graças pelo teu poder. Sim, Pai, se não fosse a tua presença, nós não suportaríamos tantos desafios. Mas a tua presença nos sustentou. A cada livro lido, Pai, houve um desatar na nossa mente. Lançou fora todo medo. Ah, Espírito Santo, obrigada pela ousadia derramada sobre nós. Obrigado por ter nos escolhido, Pai. Nós te damos graças, Espírito Santo. Nós profetizamos esses últimos dias, uns dias de milagres. O ano ainda não acabou. E o Senhor tem promessas ainda para se cumprir. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Desfruta desse dia. Um feliz ano novo para vocês. Entre aí 2026, o ano de romper, rompendo o medo, rompendo as limitações, transforma a mentalidade. A gente sabe que tudo começa na mente e você vai viver o melhor ano da sua vida, não tenho dúvidas. Escreve aí, anos de 2026, o melhor ano das nossas vidas. Pastora amiga, obrigada por esse ano incrível. Você fez a hora de Deus para nos encorajar. Louvado seja Deus. Eu não vou ficar lendo, senão eu choro. Louvado seja Deus que me sustentou, gente, todos os dias até aqui. Nós estamos de pé. Obrigada, Lília. Deus abençoe. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão. Eu estou aqui firme e forte porque o Senhor tem me sustentado. Feliz ano novo a todos da live. Feliz ano novo para cada uma de vocês. Eu amo estar aqui todos os dias pela manhã. Que o ano de 2026 seja o melhor ano da nossa vida até então. E eu creio nessa promessa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Feliz ano novo até segunda-feira. Então, dia 5 de janeiro, nós estamos juntinhos, em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.